viu a luz, chegue mais perto do espelho e não repita esse nome em voz alta, porque algumas lendas respondem. O Candyman não nasceu no cinema. Ele não foi inventado por roteiristas de Hollywood buscando criar o próximo ícone do terror. Ele nasceu do medo, da violência urbana e de assassinatos reais que aconteceram em conjuntos habitacionais esquecidos de Chicago nos anos 1980. Assassinatos que quase ninguém conhece, mas que moldaram uma das lendas mais perturbadoras da cultura americana. A regra é simples, aterrorizantemente simples. Você fica diante de um espelho, sozinho, de preferência no escuro, com apenas uma vela iluminando seu rosto. E então você diz o nome 5 vezes. Candyman, 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 Candyman. Ao final, dizem que ele aparece no reflexo. Um homem alto, imponente, vestindo um casaco longo, seu rosto é marcado por cicatrizes, e no lugar da mão direita, um gancho de metal enferrujado, chamado pelo reflexo, materializado pelo medo, alimentado pela repetição do seu nome. Mas e se o espelho fosse apenas um símbolo? E se a verdadeira origem dessa lenda fosse muito mais sombria do que qualquer filme de terror poderia mostrar? A história do Candyman começa muito antes do filme de 1992, dirigido por Bernard Rose. Ela começa nas ruas violentas de Chicago, em prédios deteriorados onde a pobreza e o crime andavam lado a lado. Ela começa com mortes reais, com vítimas reais, com um assassino que parecia surgir das sombras, sem deixar rastros. No início dos anos 1980, comunidades inteiras em Chicago começaram a viver sob um medo crescente e inexplicável. Mulheres eram encontradas mortas dentro de seus próprios apartamentos. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas, não havia sinais claros de arrombamento, nenhuma evidência de como o assassino havia entrado. Era como se ele simplesmente atravessasse as paredes. As vítimas eram, em sua maioria, mulheres negras que viviam em conjuntos habitacionais públicos, os projects, como eram chamados. Estruturas enormes de concreto, cheias de corredores labirínticos, escadas mal iluminadas, apartamentos apertados, onde famílias inteiras se espremiam tentando sobreviver. A polícia investigava, mas as respostas eram escassas. Como alguém poderia entrar em um apartamento trancado, sem arrombar? Como poderia atacar e desaparecer sem ser visto por nenhum vizinho? E então começaram os rumores. Pessoas sussurravam nos corredores. Crianças contavam histórias na escola. Moradores mais velhos relembravam lendas antigas. E um nome começou a circular, passando de boca em boca, ganhando força a cada repetição. Candyman. Ninguém sabia exatamente de onde o nome tinha vindo. Alguns diziam que era um antigo morador que havia sido assassinado brutalmente décadas atrás e agora voltava para se vingar. Outros falavam de um espírito maligno que vivia nas paredes dos prédios, esperando para atacar quem ousasse chamá-lo. Mas a verdade era muito mais perturbadora. E a lenda se espalhou rapidamente entre os jovens. Tornou-se um desafio, um teste de coragem. Você ia até o banheiro à noite, apagava as luzes, acendia uma vela e ficava diante do espelho, sozinho. E então repetia o nome 5 vezes. A maioria não tinha coragem de chegar até o fim. Muitos paravam no terceiro Candyman, sentindo o coração acelerar, a respiração ficar pesada, a sensação irracional mas incontrolável de que algo estava errado, de que alguém estava observando do outro lado do espelho. Aqueles que completavam o ritual relatavam experiências perturbadoras, sombras que se moviam no reflexo, sons vindos de lugar nenhum, a sensação física de presença, como se algo invisível estivesse respirando bem atrás deles. Coincidência? Sugestão psicológica? Ou algo mais? Mas enquanto adolescentes brincavam com a lenda, pessoas reais continuavam morrendo. E quanto mais o nome Candyman era repetido, mais ele parecia ganhar poder. Não um poder sobrenatural necessariamente, mas o poder do medo coletivo. Comunidades inteiras começaram a viver sob o peso dessa história. Mulheres trancavam-se em casa à noite, crianças se recusavam a usar o banheiro sozinhas. O simples ato de olhar no espelho se tornava fonte de ansiedade paralisante. A mídia começou a notar. Jornais locais publicavam matérias sobre os assassinatos misteriosos. Programas de TV entrevistavam moradores apavorados. E quanto mais a história se espalhava, mais forte a lenda ficava. O Candyman não precisava mais ser real para ser assustador. Ele havia se tornado uma ideia, um conceito, um medo compartilhado que vivia na mente coletiva.
Mas havia sim um homem real por trás de alguns desses crimes. E quando a verdade finalmente veio à tona, ela mostrou que às vezes a realidade é mais aterrorizante do que qualquer lenda urbana. A resposta para como o assassino entrava nos apartamentos trancados estava literalmente nas paredes. Os conjuntos habitacionais de Chicago eram mal construídos, com sistemas de aquecimento e ventilação que compartilhavam dutos entre apartamentos. Esses dutos eram grandes o suficiente para que uma pessoa magra pudesse se espremer por eles. E foi exatamente isso que ele fez. Ele conhecia os prédios intimamente. Sabia quais paredes eram ocas, quais armários escondiam acessos aos dutos, quais apartamentos tinham mulheres morando sozinhas. Ele observava, planejava, esperava, e então entrava pelas passagens ocultas, surgindo dentro dos apartamentos como um fantasma materializado. As vítimas mal tinham tempo de gritar antes de serem atacadas. Quando a polícia finalmente descobriu como ele operava e o capturou, a notícia deveria ter encerrado o medo. Mas não encerrou, porque naquele ponto, Bill Candyman já não era mais apenas um homem. Ele havia se tornado algo maior, algo imortal. Nos anos 1980, em Chicago, uma série de assassinatos começou a assombrar comunidades inteiras. As vítimas eram encontradas dentro de prédios residenciais, sem sinais claros de arrombamento. O assassino entrava pelas paredes, pelos dutos, pelos lugares que ninguém olhava. A mídia começou a espalhar o pânico. Crianças repetiam histórias. Adultos cochichavam nomes. Um deles começou a se repetir: Candyman. O homem por trás de alguns dos assassinatos mais aterrorizantes não tinha gancho no lugar da mão. Não usava casaco longo dramático. Não aparecia em espelhos, mas era de muitas formas ainda mais assustador do que qualquer versão fictícia. Ele era magro o suficiente para se espremer através de dutos de ventilação estreitos, paciente o suficiente para observar suas vítimas por semanas antes de atacar, e cruel o suficiente para transformar os apartamentos supostamente seguros em armadilhas mortais. Seu método era meticuloso. Primeiro, ele identificava mulheres que moravam sozinhas ou com crianças pequenas, observava seus horários, suas rotinas, sabia quando saíam para trabalhar, quando voltavam, quando apagavam as luzes à noite. Então, durante a madrugada, quando tudo estava silencioso, ele encontrava acesso aos dutos de ventilação compartilhados entre apartamentos. Os conjuntos habitacionais de Chicago eram notórios por sua construção precária, paredes finas, sistemas de aquecimento mal planejados, espaços vazios entre os apartamentos que ninguém verificava. Ele se movia através dessas passagens ocultas, como um rato em um labirinto que conhecia perfeitamente. E então surgia dentro do apartamento, geralmente através de um armário de cozinha ou banheiro que dava acesso direto aos dutos. As vítimas acordavam com um estranho já dentro de casa. Não havia tempo para gritar. Não havia como escapar. O caso mais notório, aquele que verdadeiramente cimentou a lenda do Candyman, foi o assassinato de Ruth Mae McCoy, em abril de 1987. Ruth tinha 52 anos e morava sozinha em um apartamento no conjunto habitacional Gracie Abbott Rooms, no South Side de Chicago. Era uma mulher gentil, conhecida pelos vizinhos, que mantinha seu apartamento limpo e trancado. Na noite de 22 de abril, Ruth ligou para a emergência 911. A gravação dessa ligação ainda existe e é absolutamente arrepiante. Com voz trêmula e aterrorizada, ela disse à operadora: "Alguém está tentando entrar no meu apartamento através das paredes. Eles estão quebrando o armário. Por favor, mandem ajuda." A operadora, provavelmente pensando que era uma idosa confusa ou paranoica, anotou o chamado, mas não o tratou como emergência prioritária. A polícia foi despachada, mas sem urgência. Quando os oficiais finalmente chegaram ao prédio 40 minutos depois, bateram na porta de Ruth. Ninguém atendeu. Eles foram embora registrando no relatório nenhuma resposta. Tudo parece normal, mas tudo não estava normal. 2 dias depois, vizinhos começaram a sentir um cheiro horrível vindo do apartamento de Ruth. Chamaram o zelador. Quando a porta foi aberta, encontraram Ruth morta no chão. Ela havia sido brutalmente espancada e baleada, e o armário do banheiro estava completamente destruído, arrancado da parede, revelando um buraco grande
o suficiente para uma pessoa passar, um buraco que dava acesso direto ao apartamento vizinho vazio. O assassino havia entrado exatamente como Ruth disse que entraria, pelas paredes. A polícia de Chicago investigou o caso, mas nunca fez uma prisão. O apartamento vizinho estava vazio há meses. Não havia impressões digitais úteis. Não havia testemunhas. Apenas o buraco na parede. E o corpo de uma mulher que pediu ajuda e não foi ouvida a tempo. A história de Ruth Mae McCoy se espalhou rapidamente. Jornais locais cobriram o caso. Moradores dos projects ficaram aterrorizados. Se o assassino podia entrar pelas paredes, nenhuma porta trancada os protegia. E foi nesse momento que a lenda do Candyman verdadeiramente ganhou vida. Porque agora havia um caso real, documentado, com gravação de emergência e tudo, de alguém sendo atacado através das paredes, exatamente como a lenda dizia. As pessoas começaram a conectar todos os assassinatos não resolvidos à mesma lenda. Cada morte misteriosa se tornava mais uma evidência de que o Candyman era real. Ruth não foi a única. Houve outros casos similares em Chicago durante aquela década sombria. Mulheres encontradas mortas em apartamentos trancados, armários arrancados das paredes, buracos nos dutos de ventilação. Sempre a mesma pergunta sem resposta: como o assassino entrou? A polícia eventualmente descobriu que havia pelo menos 2 ou 3 indivíduos diferentes usando esse método. Não era um único assassino serial, mas vários predadores que haviam descoberto essa vulnerabilidade nos prédios e a exploravam. Alguns foram presos, outros nunca foram identificados. Mas o dano estava feito. O medo havia se instalado profundamente na psique coletiva. Porque o espelho se tornou parte central da lenda. Psicólogos que estudaram lendas urbanas têm teorias fascinantes. O espelho representa autoconfrontação. Quando você olha no espelho e repete um nome assustador, está essencialmente confrontando o seu próprio medo. Está testando os limites entre o racional e o irracional. Há também o fenômeno psicológico conhecido como Troxler's Fading. Quando você fixa o olhar em um ponto específico em condições de baixa luminosidade, sua visão periférica começa a distorcer. Você pode ver sombras se movendo, seu próprio rosto parecendo se deformar, figuras aparecendo no fundo. É puramente neurológico. Mas quando você está sozinho, no escuro, tendo acabado de repetir o nome de um suposto assassino sobrenatural 5 vezes, sua mente não pensa em neurociência. Sua mente entra em pânico. E é aí que a lenda se perpetua. Psicólogos explicam que o espelho simboliza algo simples: o confronto com o próprio medo. Mas há algo perturbador nisso tudo. Pessoas relataram experiências estranhas. Sons, sombras, sensação de estar sendo observadas. Depois de brincar com a lenda, coincidência? Quando uma história se espalha o suficiente, quando é repetida em sussurros por milhares de pessoas, quando é alimentada por mortes reais e terror genuíno, ela começa a ter vida própria. Não uma vida literal sobrenatural menos, mas uma vida psicológica, cultural, que pode ser igualmente poderosa. O Candyman se tornou exatamente isso. Uma história que transcendeu seus autores, seus casos originais, até mesmo a verdade factual. Tornou-se um símbolo do medo urbano, da violência que espreita nas sombras dos conjuntos habitacionais esquecidos, da sensação de vulnerabilidade que pessoas pobres, especialmente mulheres negras, sentiam vivendo nesses espaços. E quando as pessoas começaram a realizar o ritual do espelho, algo fascinante e perturbador aconteceu. Há centenas de relatos online de pessoas que tentaram o ritual do Candyman. A maioria admite que não completou as 5 repetições. Pararam no 3º ou 4º nome, dominadas por um medo irracional, mas incontrolável. Aqueles que completaram relatam experiências perturbadoramente consistentes. Uma adolescente em 2019 gravou a si mesma tentando o ritual. No vídeo você a vê no banheiro escuro, iluminada apenas por uma vela. Ela começa confiante, quase zombando da lenda. Candyman, diz a primeira vez. Depois a segunda. Na 3ª repetição, sua voz já vacila. Na 4ª, ela está visivelmente tremendo. E então, na 5ª repetição, algo acontece. Um som alto de batida vem de algum lugar fora do banheiro. Ela grita, a vela apaga, o vídeo fica escuro. Quando a luz é ligada segundos depois, ela está em pânico. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi apenas uma coincidência? Alguém pregando uma peça? Ou havia
Algo mais. Outro relato vem de um homem de 28 anos que tentou o ritual em 2021. Ele descreve que, após a quinta repetição, sentiu fisicamente uma presença atrás dele. Não viu nada no espelho, mas sentiu uma certeza inexplicável, mas absoluta de que algo estava ali, respirando em sua nuca. Ele se virou rapidamente. Nada. Mas quando olhou novamente para o espelho, jura que por uma fração de segundo, viu uma sombra alta no reflexo. Uma sombra que não deveria estar lá, cientificamente. Tudo isso pode ser explicado. Nosso cérebro em estado de medo elevado é incrivelmente sugestionável. Quando você está esperando ver algo aterrorizante, seu cérebro frequentemente obriga, criando exatamente essa experiência. Sons aleatórios que normalmente ignoraríamos, o rangido de um cano, o vento batendo em uma janela menos, tornam-se sinistros e significativos quando estamos em estado de alerta máximo. A sensação de presença que tantos relatam é fenômeno documentado chamado Sensed Presence. Pode ser causado por privação sensorial, ansiedade extrema ou até mesmo campos eletromagnéticos irregulares que afetam certas áreas do cérebro. Mas mesmo sabendo tudo isso, o medo persiste, porque parte de nós, uma parte primitiva e instintiva, ainda sussurra e say for real. Em 1992, o diretor Bernard Rose lançou o filme Candyman, baseado no conto The Forbidden do Clive Barker. Barker havia se inspirado justamente nos assassinatos de Chicago, particularmente no caso de Ruth Mae McCoy. O filme transformou a lenda em ícone cultural global. Tony Todd interpretou o Candyman com presença magnética e aterrorizante. A trilha sonora de Philip Glass criou a atmosfera de terror crescente e inevitável. Mas o que é fascinante é o que aconteceu durante e após o lançamento. Durante as filmagens em Chicago, a produção recebeu ameaças. Membros de gangues locais não queriam Hollywood explorando suas comunidades. Alguns moradores se recusaram a participar ou permitir filmagens, dizendo que invocar o nome do Candyman traria má sorte real. Quando o filme foi lançado, alguns cinemas em Chicago receberam ligações anônimas, pessoas dizendo que assistir ao filme era perigoso, que mostrar a lenda em tela grande a fortaleceria. E então começaram os relatos. Pessoas que assistiram ao filme e depois tentaram o ritual, algumas alegando que tiveram experiências genuinamente perturbadoras. Uma mulher em particular relatou ter visto sangue escorrendo do espelho após completar as 5 repetições. Quando Lempu não havia nada, mas ela jura que viu. O poder do Candyman não está em sua existência física, está em sua existência como ideia. Cada pessoa que repete a história, cada adolescente que tenta o ritual, cada filme, cada artigo, cada vídeo no YouTube, discutindo a lenda menos tudo isso, alimenta e perpetua sua existência cultural. O Candyman vive porque acreditamos. Não necessariamente que ele seja um espírito literal com gancho de metal, mas acreditamos no medo que ele representa, na vulnerabilidade, no terror de ser atacado em seu próprio lar, na sensação de que há coisas nas sombras que não compreendemos completamente. E isso de certa forma torna a lenda real, real em seus efeitos, real no medo que causa, real na maneira como moldou a cultura e a consciência coletiva. Mesmo hoje, décadas após os assassinatos originais, décadas após o filme, jovens ainda tentam o ritual. Vídeos no TikTok mostram milhares de pessoas filmando suas tentativas. A maioria falha, alguns completam. E alguns desses relatos são impossíveis de explicar facilmente. Como o vídeo de 2023 que mostra uma garota completando o ritual. Quando ela diz Candyman pela 5ª vez, todas as luzes da casa apagam simultaneamente. Não apenas do banheiro, de toda a casa, como se algo tivesse cortado a energia no momento exato. Curto-circuito? Coincidência temporal impressionante? Ou ninguém sabe, com certeza. E é exatamente essa incerteza que mantém a lenda viva. Quando o filme Candyman foi lançado, muitos acharam que era só ficção, mas moradores locais se recusaram a assistir. Alguns cinemas receberam ameaças. Outros relatos surgiram. O medo já não precisava de provas. Ele só precisava de um nome. Então, o que é real e o que é mito? Vamos separar os fatos da ficção. Fato: Ruth Mae McCoy foi assassinada em 1987 em seu apartamento em Chicago. Ela ligou para o 911 dizendo que alguém estava entrando pelas paredes.
A polícia não respondeu a tempo. Ela foi encontrada morta 2 dias depois, com um armário do banheiro arrancado, revelando acesso ao apartamento vizinho vazio. Múltiplos assassinatos aconteceram em conjuntos habitacionais de Chicago durante os anos 80 e 90, com assassinos usando dutos de ventilação e passagens ocultas para acessar apartamentos trancados. A lenda do Candyman existia em várias formas na cultura afro-americana de Chicago antes desses assassinatos, mas ganhou força exponencial após eles. Pessoas que realizam o ritual do espelho frequentemente relatam experiências perturbadoras, embora todas possam ser explicadas por psicologia e neurociência. Mito: não há evidência de que repetir um nome diante de um espelho pode convocar entidade sobrenatural. Todos os relatos de aparições podem ser atribuídos à sugestionabilidade, condições de iluminação e fenômenos psicológicos conhecidos. Mas aqui está o elemento fascinante e perturbador. Mesmo sabendo que é mito, o medo persiste. E esse medo tem consequências reais. A lenda do Candyman deixou marcas profundas nas comunidades onde nasceu. Crianças que cresceram com esse medo desenvolveram ansiedades duradouras. Mulheres em conjuntos habitacionais viveram com terror constante, verificando armários obsessivamente, incapazes de se sentir seguras em suas próprias casas. O caso de Ruth Mae McCoy também expôs falhas graves no sistema. Ela pediu ajuda. Descreveu exatamente o que estava acontecendo e não foi levada a sério. Sua morte poderia ter sido evitada se a emergência tivesse respondido com urgência apropriada. Após sua morte, mudanças foram implementadas. Conjuntos habitacionais começaram a selar melhor os dutos de ventilação. Chamados de emergência de residentes em projects passaram a receber atenção mais séria, mas essas mudanças vieram tarde demais para Ruth e outras vítimas. Lendas urbanas persistem porque servem funções psicológicas e sociais importantes. E elas expressam medos coletivos reais. O Candyman representa o medo de invasão, de violência urbana, de ser vulnerável em seu próprio lar. Dão forma ao inexplicável. Quando crimes horríveis acontecem sem explicação clara, lendas preenchem esse vazio de compreensão. Criam senso de comunidade. Compartilhar histórias assustadoras conecta pessoas através de experiências emocionais compartilhadas. Funcionam como avisos. Não faça isso, ou algo ruim acontecerá. É a estrutura básica de lendas urbanas, ensinando cautela através do medo. Talvez o Candyman não seja um espírito com gancho de metal. Talvez seja algo mais complexo e, de certa forma, mais assustador. Talvez seja uma história que se espalha porque toca em medos fundamentais que todos carregamos. Medo do desconhecido. Medo de estar sozinho. Medo de que nossas casas, nossos espaços supostamente seguros, possam ser invadidos. Talvez seja uma manifestação cultural do trauma coletivo de comunidades que viveram sob violência constante, pobreza sistemática, negligência institucional. Talvez seja simplesmente um nome que, quando repetido o suficiente, ganha peso, poder, presença. A história não termina com fatos ou desmascaramentos. Ela continua. Pessoas ainda tentam o ritual, ainda compartilham a lenda, ainda sentem o medo, e talvez isso seja o mais perturbador de tudo. Não importa quantas vezes provemos que é falso, o Candyman continua vivo. Não em espelhos, mas em nossas mentes, em nossa cultura, em cada repetição sussurrada de seu nome. E agora me diga, você teria coragem de testar essa lenda? Hoje à noite, sozinho no banheiro escuro, com apenas uma vela, olhando fixamente no espelho, você diria o nome 5 vezes, ou uma parte de você, uma parte primitiva e instintiva, sussurraria. Melhor não arriscar, porque e se? Essa resetecalo, essa dúvida minúscula, mas inextinguível, é exatamente onde o Candyman vive, não precisando ser real, apenas precisando ser possível. E enquanto essa possibilidade existir, mesmo como um sussurro de dúvida, na parte mais escura de nossa mente, ele nunca morrerá. Esta foi a história real por trás da lenda do Candyman, menos uma história de assassinatos reais, medo coletivo, e o poder assustador das histórias que contamos no escuro. Se você teve coragem de chegar até o final deste vídeo, você é um verdadeiro filho do medo. Inscreva-se no canal, porque temos muito mais histórias assim, lendas que nasceram de crimes reais, mitos que escondem verdades perturbadoras, casos que a maioria prefere esquecer. Deixe nos comentários. Você já tentou o ritual do Candyman? Ou conhece alguém que tentou?
compartilhe sua experiência, mas cuidado. Algumas histórias ganham poder quando são contadas. E lembre-se, algumas lendas respondem. Algumas histórias não acabam quando o vídeo termina. Boa sorte dormindo hoje à noite, especialmente se você tiver um espelho no quarto. Até a próxima.